a mais um episódio do Dascalos Podcast, mais uma fonte de conteúdo aqui do curso Dascalos para você que está se preparando para o Enem e para os principais vestibulares aí do nosso país. Quem vos fala é o professor Samu e eu estou aqui tendo a honra, mais uma vez, com essa pessoa de alto garbo e elegância, aquele que ouviu do Ipiranga em margens plácidas, do povo heróico, o brado retumbante, professor Pedro, para falar pra gente, nesse episódio, sobre o processo histórico da independência do Brasil, nós que estamos aí comemorando este ano o bicentenário do Grito do Ipiranga, né, professor Pedro? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Dascalos Podcast. Fala, Samu, tudo bem, pessoal? Tudo certo aí, galera? Mais um canal da equipe Dascalos aqui para ampliar o conhecimento, o conteúdo de vocês, esses que vão enfrentar vestibulares. E nesse podcast, né, Samu, a ideia nossa é pensar um pouquinho tanto o processo histórico da independência do Brasil, chamando atenção para conceitos também, e propor uma reflexão depois para vocês, então já convido até para participarem junto a gente aí, né, deixando comentários e tudo mais, sobre os reflexos disso 200 anos depois. Lembrando, Samu, que vestibulares, eles gostam muito dessas comemorações, né, quer dizer, em alguns anos que refletem, sei lá, espaço de 50 anos, um século e tudo mais. As famosas efemérides, né? Exatamente, essas efemérides aí, pessoal, são situações que são relevantes para vestibulares, nós estamos trazendo uma para vocês agora. Muito bem, e já aproveitando antes da gente entrar diretamente no assunto, né, tocando até na questão da efeméride, professor Josi e eu já gravamos 2 episódios, inclusive, que vão aparecer aqui ó, em cima da minha cabeça, falando sobre uma efeméride importante desse ano de 2022, que é o centenário da Semana de Arte Moderna. Tá? Que também tem relação com a nossa independência. Com certeza, né? Ela não aconteceu nessa data por acaso, exatamente, né? E convido você também, vou contar até 3, vou dar 3 segundos aí para você que não é inscrito se inscrever no nosso canal, tudo bem? Por favor, dá o like, que o like ajuda a gente a chegar cada vez mais longe, pra galera que não acompanha, né? Pra fazer o vídeo ter um alcance maior, né? Você não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho que a gente tá colocando vídeo no nosso canal do YouTube todos os dias, tudo bem? E importante também falar do nosso curso para o Enem. Né, nós temos aí, já lançamos, inclusive, estamos com uma promoção de lançamento do nosso curso preparatório para o Enem, que é 100% online, Craque Dascalos. Para você que também não é Craque Dascalos, né, fica aí o convite. Estamos mais uma vez com uma promoção de lançamento. Vai lá, clica em cursodascalos.com.br, acessa lá, tem todas as informações, as formas de pagamento, a gente facilita bastante aí para você que quiser aderir ao nosso programa, tudo bem? E quem está acompanhando em vídeo, perdão, e quiser acompanhar também, nós estamos nos principais tocadores de podcast do Brasil, né? Os links estarão aí na descrição que o nosso querido cara do Switch vai colocar aí para nós, tudo bem? E, sem mais delongas, professor Pedro, vamos fazer aqui uma viagem no tempo, vamos lá para 1822, falar um pouquinho a respeito dos aspectos, os aspectos econômicos, do cenário internacional, do cenário nacional, de tudo que estava acontecendo aqui no Brasil. Para quem nunca pensou em independência do Brasil, Pedro, como é que estava o Brasil lá em 1822? Ô Samu, assim, por mais que a gente tente ser sucinto numa relação com o processo de dependência, nós precisamos de pensar, como eu acabei de mencionar, com o processo mesmo. Não foi apenas o grito lá do Dom Pedro. Exatamente. Né? É claro que isso tem significados, né? Simbolismo aí tem um simbolismo, né? Exatamente. Nós vamos tratar de aspectos de ruptura histórica, então isso é importante. Agora vamos lá. A primeira metade do século XIX, não apenas no Brasil, mas no cenário ocidental, pegando a Europa, pegando a América como um todo, ele era de intensa agitação. Tá certo? Eu acho que essa é a primeira situação para a gente pensar. Se a gente olha, por exemplo, para um cenário europeu, que tem reflexos consideráveis aqui dentro, em virtude de Portugal, a nossa metrópole em virtude da Inglaterra, em virtude de outros países, cada vez mais as ideias liberais elas avançavam num ponto de vista revolucionário. Né? Que nós estamos falando, por exemplo, de uma França, em que os aspectos com Napoleão Bonaparte, as guerras napoleônicas, afirmavam esses princípios revolucionários em vários sentidos.
não apenas, né? Tem toda a questão mais ditatorial do Napoleão, porém esse é um fator importante. Se olharmos um pouco para a Inglaterra, a gente vai ver uma Inglaterra que afirmava a sua condição de industrialização e necessitava de mercados e tudo mais. E até hoje, a gente pode colocar aqui o processo de independência americana, né? Exatamente. Os Estados Unidos contribui também legalmente para isso. Perfeito, quer dizer, o processo de independência americano, que ele se afirmava, por exemplo, quando a gente pega a década de 1810, a gente vai falar do segundo grande movimento de independência americana no sentido de reafirmação do que havia acontecido no final do século XVIII. Então esse é um panorama, Samu, para a gente pensar que do ponto de vista das ideias de liberdade, do ponto de vista do que nós chamamos de iluminismo, essas ideias estavam cada vez mais em expansão e essas ideias bateram a porta de uma elite aqui no Brasil, o que consequentemente vai ter relação direta com a independência. O Brasil era muito rural, né, Pedro? Exatamente. Aí, Samu, a gente tem que, voltando um pouco para os aspectos econômicos, o Brasil era basicamente, aliás, era uma colônia ainda até chegar à condição da independência, mas o Brasil é basicamente uma localidade ruralizada, integrante ao Império Espanhol, que fornecia diversos produtos de primeira necessidade, abastecia muito a metrópole, consequentemente a Europa. E isso não aproxima o Brasil, por exemplo, de um aspecto de industrialização nem um pouco. A gente não pode perder de vista que aqui no Brasil, até os tratados comerciais, nós temos proibições de manufaturas aqui dentro do Brasil. A gente pensar que o Brasil era um fazendão, tá errado? Ou tá... É assim... Porque o senso comum pensa muito nisso. Exatamente. O Brasil como um fazendão. Eu acho assim, eu acho que seria um reducionismo muito forte. Sim, eu acho que o Brasil ele tem a sua dependência agrária, só que o Brasil já criava certas estruturas do ponto de vista das relações entre as elites e a condição comercial, que é mais avançada do que uma ideia, de certa forma, mais precária, fazendo essa associação metafórica, né? Eu entendo quando a gente busca certas situações para pensar o agrarismo no Brasil para tratar de um fazendão, só que eu tomaria certos cuidados muito em virtude de como o Brasil já tinha certos avanços nessas relações econômicas. Importante reforçar que nesses processos históricos, esses estereótipos, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim, nesses momentos, por exemplo, em que a gente está relembrando a partir de uma ideia centenária, no nosso caso bicentenária, a gente vai ver muito isso. Né? A gente vai ver muitas propagandas, nós vamos ver o senso comum muito latente, e aí olhando para essa ideia do Brasil como um fazendão, o Brasil como um mero apêndice da economia portuguesa, essas situações, pessoal, elas devem ser superadas, principalmente para você que está pensando numa prova de vestibular. Quer dizer, eu preciso entender que eu tenho um país, uma localidade, eu estou evitando o termo país justamente para que vocês não confundam, né? Sim, sim. E assim, nós estamos falando de uma área que ela é integrada ao Império Português, mas que era de uma fundamentação, de uma sustentação importante, com produtos, vamos lá, vamos citar produtos, Samu, que é melhor, eu acho que fica mais claro. Nós temos o Nordeste, que exportava cana-de-açúcar de maneira considerável. Sim. Ainda, né? O açúcar em si, não a cana-de-açúcar, o açúcar em si. Você tem a atividade da mineração no Sudeste, caminhando para o Centro-Oeste. Você tem uma atividade pecuária forte Sul, né? No Sul. E você tem aqui dentro do Sudeste os mais diversos produtos também como importantes. Né? Ou seja, o Brasil não era um mero apêndice da economia portuguesa, mas também não era um fazendão a ponto da gente reduzir isso, né, a um aspecto meramente assim das relações precárias do ponto de vista econômico. E já tinha alguns polos de urbanização também, né, ao longo do Brasil, né? Sim, uma das transformações, das mudanças que a mineração foi trazendo foi a intensificação da urbanização do Brasil. Isso ao final do século XVIII. Então a gente avança, por exemplo, com cidades aqui no Brasil, podemos pegar a cidade de Salvador, podemos pegar a cidade do Rio de Janeiro, podemos pegar a Vila Rica na região da mineração, como exemplos dessa urbanização. Até a própria região ali dos portos, né? Exatamente, essas áreas. E aí, Samuel, uma coisa que é interessante a gente, fazendo esse certo recorte, quando eu coloco que a independência brasileira foi um processo, geralmente a gente começa a pensar esse processo a partir da chegada da família real portuguesa em 1808. Esse é um fato muito marcante, viu, pessoal? Tem livros, tem obras que tratam especificamente disso, tá certo? Então, assim, e
é apenas a partir disso que a gente deve pensar em independência do Brasil? Não, já que eu estou acoplando o Brasil a um contexto, a um cenário histórico internacional, no sentido de expansão das ideias iluministas e tudo mais, a gente vê revoltas, as ditas separatistas, anteriores a isso. Também. Porém, foi um elemento tão diferente, mas tão diferente no espaço colonial americano, um rei transferir toda a sua corte, e quando a gente fala em família, eu não estou falando eu, você, 2 filhos e um cachorro. Eu estou falando, exatamente, eu estou falando de uma estrutura de Estado, em que se deslocou para cá uma burocracia de Estado. E que deixou heranças até hoje. Exato. A gente tem um legado disso. Perfeito, né? exatamente. A questão dos privilégios. Sim, ali, né? Rio de Janeiro. Assim, aí, Samuel, a partir disso, nós temos alguns avanços no que diz respeito ao princípio de liberdade. Tratados comerciais, como, por exemplo, a abertura dos portos logo em 1808, os tratados comerciais de 1810. Porque o que eu gosto de fazer com que o aluno ele vá raciocinando, não é nem imaginando, mas raciocinando, é a maneira como esses tratados eles vão sendo mais permissíveis para uma elite entender que os seus interesses poderiam, na verdade assim, eles poderiam avançar nos seus negócios atendendo o seu conjunto de interesses. Porque quando a gente fala de uma abertura de portos a ponto de matéria-prima ser comercializada direto, por exemplo, como a Inglaterra, isso é um princípio de liberdade. E aí, de certa forma, nós temos um movimento em que o princípio de liberdade ele vai só crescendo. Por isso que a gente coloca a transferência da família real como um bom ponto de partida para a gente pensar em o processo de independência. A colônia ela começa a bombar com a chegada deles aqui. Exatamente. Né? Tem um processo de modernização, a gente não pode negar isso. Sim. Né? E é curioso a gente olhar, Pedro, nessa bola que você levantou, que ao mesmo tempo em que um processo de liberdade econômica estava surgindo ali, o custo, muito disso, numa economia escravagista também, né? Sim. E aí, assim, outro ponto interessante de você mencionar. A gente vai avançar um processo de dependência em que essas ideias, por exemplo, liberais, elas vão influenciando muito, elas vão chegando muito na bagagem de uma elite, como eu falo muito para os meus alunos, só que elas têm os seus limites, né? Então, nós não estamos estendendo isso à condição dos escravos. Quer dizer, porque se a gente coloca a ideia de liberdade espaçada por todo o território, mas principalmente por todas as camadas, nós estaríamos levando a ideia de que ela chegou a camadas como os escravos, e ela não chegou. Não chegou. Ela não chegou. E Pedro, esse recorte ele é muito importante para a gente não cair nos anacronismos, né? Perfeito. A gente tem que fazer um recorte epistemológico, a gente está falando aqui do século XIX, né? Exatamente. O que seria o liberalismo ali no século XIX, né? Até porque, Samuel, como a gente colocava no contexto, nós estamos falando de um processo histórico em que as ideias teorizadas pelo iluminismo elas estavam encontrando terreno fértil, através das evoluções e tudo mais. Hoje a gente tem um outro movimento, passado muito tempo, passado muitos problemas de ataque, inclusive para as ideias liberais, para novos princípios liberais, literalmente falando. Então, tomemos cuidado com a análise do liberalismo hoje para a análise daquele contexto. Sim. Né? Eu gosto muito de comparar Liverpool, né? Liverpool hoje é a terra dos Beatles. Liverpool, até naquele ponto, era um porto inglês que cresceu muito por conta da escravidão. Da escravidão. E Samu, ao longo desse processo que o Brasil vai amadurecendo a ideia de ser independente, porque isso é muito interessante, nós estamos falando de um Dom João que ele modifica parâmetros do ponto de vista econômico, podemos falar dos parâmetros culturais que ele modifica da cidade do Rio de Janeiro, né? Tem tudo isso. Agora, uma coisa é importante, cada vez mais a gente ir pensando. Esse aspecto escravista que o Samu estava tratando, ele não foi pensado do ponto de vista do abolicionismo, apesar de pressões. Eu vou usar de um termo aqui para que vocês não esqueçam, porque ele é importante para o contexto, ele faz diferença quando a gente vai analisar o processo de independência e formação do Estado brasileiro, que é o movimento, ou pelo menos o temor da haitianização. No final do século XVIII, início do século XIX, lá na região de São Domingos, aconteceu a famosa Revolução Haitiana. Sim. Essa revolução, ela derrubou... Exatamente. Para entender o processo até o próprio processo abolicionista aqui no Brasil. Perfeito. A Revolução do Haiti. A Revolução do Haiti, ela é um fator preponderante, porque as ideias que chegavam aqui é mais ou menos assim. Aconteceu em um certo local, negros se manifestando, derrubando uma estrutura de poder
de uma elite branca. Isso foi de um temor impressionante. E aí o processo histórico em que Dom João estava aqui, e eu estou chamando de uma construção de independência, tem esse teor. As notícias chegaram. Exatamente, aqui, né? ele tem esse teor. Né? Então, a gente vai analisando ali a década de 1810, o que a gente vai percebendo? Que Dom João, nas suas diversas ações aqui dentro, de maneira economicamente falando, foi contribuindo para que esse princípio da ideia de liberdade chegasse cada vez mais aos interesses, atendesse cada vez mais ao interesse de uma elite agrária. E vamos lá, não nos esqueçamos de outra situação. Quando a gente fala da construção da ideia de independência, não foi apenas uma ideia. O que prevaleceu foi aspectos, interesses de uma elite agrária concentrada no Centro-Sul. Uhum. Entende? Uma elite agrária concentrada no Centro-Sul, que à medida que cada vez mais os seus interesses foram ficando, na verdade os seus negócios foram avançando em detrimento a uma condição de liberdade que também avançava, muito em virtude das medidas que Dom Pedro tomava aqui, cada vez mais foi vendo aliás, eles foram entendendo que não era necessário uma corte desse tamanho aqui mais. Sim. Tá vendo como a independência ela é fruto de um processo e ela é um movimento de construção que ele é lento, ele é cauteloso. Eu vou usar de um termo aqui, ele é conservador, mas pelo amor de Deus, não me leve a mal, principalmente no contexto que a gente está vivendo. Sim. Mas ele é bem por aí que acontece. Quem queria ser livre e que liberdade que era? O princípio de liberdade, eu vejo, Samu, que ele está, aqui no Brasil, ele está relacionado ao aspecto econômico. Sim. É a ideia de que um Estado robusto, burocrático, como o Estado português ele atuava aqui dentro, ele vai se tornando cada vez mais desnecessário. Percebe? Então, isso é um fator fundamental. Porque eu acho que a gente, falando isso, eu não estou querendo aqui desconstruir todo o aspecto simbólico de construção de uma nação que a independência trouxe. Só que eu também não estou querendo romantizar o processo. Entendeu? A ideia não é romantização do processo. Que foi algo que o Brasil viveu por muito tempo. Por muito tempo. Uhum. Se a gente for analisar as interpretações históricas que deram posteriormente falando, você vai ver que a romantização foi uma coisa que aconteceu. Mas eu particularmente vejo que as ideias de liberdade, quando adentradas aqui, foram mais para atender os interesses de uma elite econômica, que, volta a insistir, via numa burocracia de Estado português algo muito robusto, e algo muito robusto é empecilho para crescimento, não adianta. Nós estamos falando de Minas, né? Aqui foi um dos pilares para... do alerta do peso do Estado português aqui, né? Sim, sim. Quando a gente olha para a revolta separatista que aconteceu em Minas, né? Chamada de Inconfidência Mineira ou chamada de Conjuração Mineira e tudo mais, é um excelente exemplo. Sim. Né? Então, estamos falando de uma elite que ela manifestava contra uma burocracia de Estado que tem na cobrança dos impostos algo gigante. Sim. Entendeu? Então, eu vejo que a independência nossa ela é construída a partir desses princípios. Acoplando mais uma vez ao contexto histórico, a gente não pode perder de vista as notícias que chegavam aqui no Brasil do que acontecia aqui na América. Que as independências avançavam aqui também, né? Então a gente tem, por exemplo, a década de 1810, quando a gente fala ali da decadência do governo do Napoleão, que controlava a Espanha, né? Que é a grande matriz de colonização da América Latina, a gente percebe que esses movimentos eles vão avançando. Então eu posso citar o que aconteceu na Gran Colômbia, posso citar o que aconteceu no México, posso citar o que aconteceu no Chile, posso citar o que aconteceu no Vice-Reino do Prata, a Argentina e assim por diante. Quer dizer, isso chegava aqui dentro, ou seja, avolumava cada vez mais esse ideal. Esse tamanho de Estado burocrático dessa forma, tributário dessa forma, ele passa a ser cada vez mais desnecessário. Tinha um interesse capitalista, mas ao mesmo tempo ali a gente não pode negar que tinha uma vontade de progresso também, né? E assim, Samu, o que eu vejo nesse certo progresso, ele não foge muito do que as elites agrárias estão pensando, não. Por isso que eu reitero que a gente tem que tomar assim, um certo cuidado para entender que era apenas um ideal de construção de Estado que existia. Não, um prevaleceu. E é esse que a gente está tentando direcionar vocês aqui. É o ideal, volto a insistir, de uma elite agrária que vai ter esses parâmetros. Né? Pensemos uma coisa.
como que dá para a gente dar o salto para chegar no 7 de setembro, por exemplo, depois de ter feito, digamos que todo esse campo, né? Porque eu acho que o que a gente fez aqui foi preparar o campo para pensar contextos delicados como o de 1820, 1821 e o fatídico de 1822. Não nos esqueçamos de um movimento, Revolução Liberal do Porto. Revolução Constitucionalista Liberal do Porto, em que promoveu o retorno de Dom João para Portugal. Esse movimento, ele tem alguns elementos bem interessantes. Primeiro, o próprio nome já diz, ele foi um movimento constitucionalista. Quer dizer, era uma burguesia lusa que olhava para o tamanho que o Estado português desenvolvia, consequentemente o associando a ser mais absolutista em um contexto que o constitucionalismo estava muito presente no cenário europeu, fruto do Congresso de Viena e tudo mais, né? E aí é o seguinte, a ideia era essa, precisamos de um Dom João aqui para conter os seus poderes de tendência mais absolutista. Perfeito. Então Dom João ele retorna com esses princípios, mas não apenas. E como é o olhar da burguesia lusa para com a colônia? Não é de extensão da liberdade. E aí eu vou responder uma pergunta sua, que você fala assim, liberdade para quem? Nesse caso da Revolução Constitucionalista do Porto, era para os interesses de uma burguesia, de uma elite metropolitana. Então Dom João volta com essa missão. Preciso dar uma controlada para segurar o ímpeto lá e não perder as rédeas do meu poder político. E preciso voltar para a gente arrumar as bases e restabelecer a colonização. Porque os tratados que nós falávamos, de certa forma, rompe com o famoso pacto colonial. Então a gente precisa pensar que liberdade de portos, liberdade de comércio, não deve existir mais. Porém, algo dado, nesse contexto que o negócio já vinha crescendo, se avolumando por esses vários princípios, era algo muito complicado, muito difícil. De ser revogado. De ser revogado, exatamente. Até porque ficou... alguém da família real ficou boa, aqui, né? Boa. Aí Samu... uma poltrona do barco ficou vazia. Aí vem, de certa forma, as nossas contradições. Fica um herdeiro do trono português, da família dos Braganças, o futuro Dom Pedro I. Ele fica aqui no Brasil. Ele fica, assume enquanto regente, né, do Brasil, beleza, acoplado às cortes portuguesas, fazendo parte do Reino de Portugal, como o Brasil era parte integrante. E aí que tá. O que ele vai fazer aqui dentro nesse momento? Ele vai representar as cortes portuguesas para ser um braço no desenvolvimento desse papel de recolonização? Em qual canoa que ele ia ficar? Exatamente. E a canoa que ele escolhe não é essa. E aí pode ser entendido como uma contradição, mas a história não é feita de causa e consequência. Sim. Se vocês quiserem procurar lógica, espero que o professor Júlio vai fazer um podcast. Lógica não é um papel nosso. Beleza? As relações, as articulações de uma elite agrária brasileira levou então a figura de Dom Pedro como sendo aquela que poderia liderar o movimento. E eu insisto mais uma vez, isso era um dos projetos presentes que prevaleceu. Por isso que o dia do Fico, apesar de ser muito romantizado, ele é simbólico. Né? Ele é simbólico. O janeiro de 1822 que o Samu está levantando aqui, pessoal, ele é simbólico justamente porque a gente está falando de um momento em que eu acho que é praticamente... O martelo praticamente foi batido no sentido de que a liderança do processo de independência brasileiro agora seria Dom Pedro, consequentemente com grande apoio de uma elite agrária, para fazer aquilo que vai ser a essência do movimento. As articulações políticas, as relações políticas, junto a estados maiores, o próprio Portugal e também a Inglaterra, que vai desembocar no famoso 7 de setembro. O 7 de setembro, então, o Samu bem colocou, ele tem uma carga simbólica muito forte.
É muito Mas o interessante. que é a exatidão da data, dia 7 de setembro, naquele lugar e tal, porque a pintura do Pedro Américo, né? Sim, sim. Colaborou muito com a romantização daquela cena, né? Perfeito. Aqueles cavalos todos bonitos, né? Ela é uma pintura maravilhosa. Perfeito. Né? Mas também é nosso dever, a nossa tarefa aqui, puxar a exatidão. Sim, sim. Ela é secundária nesse momento, né? Assim, a professora Lila Schwartz e a Louise Sterling, no famoso Brasil, uma biografia, elas narram de maneira muito interessante o 7 de setembro ali, a situação de Dom Pedro com seu cavalo, os problemas intestinais que ele teve no dia, tudo isso é narrado e volta a insistir. Já que eu estou partindo de uma narrativa, tudo isso contribui. Mas o que eu acho mais relevante para vocês, pessoal, é pensar nessa condição de processo histórico, de uma volúpia de uma elite agrária que vai vendo os seus interesses cada vez mais prevalecidos, muito em função das ideias de liberdade, das medidas que Dom João tomou aqui dentro, e a escolha de Dom Pedro como sendo elemento de manutenção de certas estruturas. Vamos colocar Dom Pedro. Dom Pedro representa uma certa estabilidade, certo? Nós alcançamos a liberdade econômica tão almejada, e respondendo mais uma vez a sua pergunta, a liberdade para nós, e nós evitamos que esse processo, ou pelo menos esses ideais de liberdade, avance a camadas mais baixas. Eu não falava do temor da etnização, ele bate na nossa porta, mais uma vez, para que aqui a gente pense como que esse projeto de Brasil, na verdade o projeto de Brasil não, esse projeto de rompimento, ele prevaleceu. E Pedro, é importante também a gente frisar, a gente está batendo muito nessa palavra do processo, porque às vezes nosso imaginário nos leva a pensar que o Dom Pedro foi lá, fez, no dia 8 de setembro, a locomotiva começou. Não foi por aí também, né? Exatamente. Até a própria noção de brasilidade, de brasileiro, de território, foram décadas até isso ser integrado dentro de quem morava aqui, né? Assim, Samuel, quando a gente pega esse 7 de setembro, eu reitero mais uma vez que prevaleceu uma dessas ideias de rompimento, né? Por exemplo, aos poucos, as demais províncias elas foram aderindo a essa ideia. Você pega o Sul, você pega regiões aqui no Sudeste, o Paraná. Só que nós tivemos províncias que não aderiram, que ficaram ainda na ligação com a questão das cortes portuguesas. É o caso da Bahia, o caso do Piauí. E até puxando um pouco para a veia internacional, foram anos até que outros países reconhecessem. Sim. Aí que tá. Aí a gente chega no processo, de certa forma o 7 de setembro ele tem toda essa simbologia da ruptura, mas como processo ele continua agora no sentido de consolidação. Percebe? O Samu bem sabe, na história nós usamos categorias de análise como, por exemplo, as rupturas e as continuidades. O 7 de setembro, ele é uma ruptura histórica, porque nós estamos falando de um marco considerável em que o Estado brasileiro ganha liberdade para se organizar. Entende o que eu falo? Agora, entre você ganhar liberdade para se organizar e a organização ela acontecer, você tem um hiato. E aí a gente pode pensar depois quais foram os próximos passos. Mas a gente não pode perder essa marca de um processo elitista, escravocrata, que tinha nos princípios de liberdade mais voltado para suas bases econômicas, influenciado por aspectos externos certas bases, e que olhou muito mais para uma ideia de conservar uma ordem vigente do que avançar num aspecto revolucionário como uma das suas essencialidades. Aqui a gente chega a um ponto fundamental de pensar a independência brasileira há 200 anos atrás. E nessa fogueira que foi, a gente também não pode deixar de pensar no movimento abolicionista e no movimento republicano também. Exatamente. Que estavam por aqui, né? Tinham sementes plantadas já, né? O Samu, assim, cara, quando você coloca isso, você dá mais luz ainda a um debate no sentido de não ter apenas uma ideia de ruptura. Sim. Não era apenas uma... Nós tínhamos ideias republicanas, isso vai ficar expresso. Isso ficou expresso até antes. Vamos olhar para os movimentos separatistas do final do século XVIII, eles eram republicanos.
a Confidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana de 1817. Depois a gente avança na Confederação do Equador. São movimentos republicanos e federalistas. Olha a fonte de influência da independência americana, a exceção da Conjuração Mineira, porque senão vocês vão confundir dessa forma. A exceção da Conjuração Mineira no que diz respeito, pessoal, à influência americana, tá? Só para a gente não confundir esses aspectos. Esses são elementos para a gente considerar. Outra coisa, por menor que isso foi, mas também não dá para a gente colocar que no Brasil daquele contexto não tinha ideias abolicionistas. Tínhamos ideias. Vamos analisar o papel que o José Bonifácio desenvolveu tanto no processo quanto na Constituinte, que começa a se formar em 1822 e vai dar os seus primeiros resultados em 1823. O José Bonifácio defendia um processo gradual de abolição do tráfico negreiro para se avançar um processo abolicionista. Então, é muito importante a observação que o Samu faz, pessoal, justamente para a gente olhar e não pensar apenas nessa ideia, porque senão vocês ficam assim, essa ideia foi a única que prevaleceu, por isso que o Brasil, ele teve uma independência como ele teve. Não, a independência brasileira, ela foi, volta a insistir em todos aqueles aspectos, mas é um entre os vários componentes. Entendeu? Então, quer dizer, esses são elementos para a gente atribuir análise interessante a um processo que ele foi complexo. Ele não foi dicotômico. Não dá pra gente falar em dicotomia. Ele não foi. A gente não pode olhar pelo viés maniqueísta. O Samu já havia citado situações anteriormente. A gente tem que tomar cuidado com o aspecto anacrônico. Sim. Volto a insistir, principalmente se tratando de uma efeméride, o que vai acontecer? Muitas dessas comparações, sem levar em conta os aspectos de contexto, pode acontecer. E nós estamos aqui, pessoal, para justamente dar uma luz para vocês. Olha só, estou até usando de aspectos iluministas, tá bem? Iluminista adora a monarquia. E absolutismo, então, nem se fala. Assim, justamente para que vocês ampliem o conhecimento de vocês nesse sentido. Isso serve para repertório, isso serve para vocês crescerem como fator de argumentação, isso serve para vocês crescerem como vocabulário. Isso serve para vocês conhecerem como conhecimento como um todo. É o nosso papel aqui. Pedrão, para a gente fechar esse episódio, você prefere o Dom Pedro Caio Castro ou o Selton Mello? Boa pergunta, hein? Não vai cair no Enem. Mas eu prefiro ele como Marcos Pasquim, tá certo? Então eu vou deixar essa. Com camisa ou sem camisa? Justamente. Cara, naquela época eu acho que sem camisa dava mais ênfase a um Dom Pedro caricato. Samu, muito obrigado, viu, cara? A gente fecha mais um episódio aqui do nosso Dascalos Podcast e voltaremos no YouTube e também nos principais tocadores de podcast. Sem camisa é osso, hein? Aqui do nosso Brasil. Caricaturas são bem interessantes. Forte abraço. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.